Eu acho que a gente tem que começar a fazer isso. Ô, Claudete, eu já saí do conselho, eu não preciso mais ir para a reunião do Consune, não, né? Não, porque quando for a próxima Consune, já vai ser Paulo, que é Tá, junho. A tá próxima bom, Consune é junho. tá certo. Junho? Ah, que Junho, bom, ó. que bom. Ela Sempre pode demora. haver uma extraordinária antes, né? Exato. E eu acho que vai ser junho mesmo, porque, Carol, eu acho que será que junho. Mas isso é Consune que a gente tem que passar, retorno, por exemplo, de todo mundo, 100%, os técnicos? É Consune ou Consad? É Consune. Consune. Eu acredito que esse junho deva passar isso, né? Porque vai ser o retorno de todo mundo, provavelmente, né? Acho que sim. A ideia, a perspectiva é. Mas eu acho que na pós-graduação a gente está trabalhando para algumas atividades ficarem ou híbridas ou virtuais, sabe? Isso envolve seminários, palestras, colóquios, né? A gente pode pensar no formato híbrido, até quando a gente tiver convidados internacionais ou de outros estados também, é mais fácil. Mauro Copelli, boa tarde. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, pessoal. Ok, pessoal. Oi, Mauro, tudo bom? Eu acho que já demos os nossos 5 minutinhos regulamentares, podemos começar, então, o colóquio dessa sexta-feira, 18 de março. O colóquio de hoje vai ser proferido pela professora Carol Virginia Leandro Góes Leandro, perdão, Carol, que é a nossa pró-reitora de pós-graduação da UFPE. É uma satisfação enorme tê-la aqui. Eu agradeço à professora Carol pela disponibilidade, com um aviso muito curto, muito rápido. Então, eu agradeço especialmente. E vou pedir ao professor Fernando Parísio que faça a apresentação da nossa palestrante de hoje. Fernando, por favor. Claro. Boa tarde. Bom, eu vou aproveitar que o Lúcio me deu esse espaço e, antes de apresentar a professora Carol Leandro, eu vou agradecer, né, como coordenador em fim de mandato, porque a Carol é uma pró-reitora que sempre nos procurou, né, a física, para fazer parte, para ter uma interlocução e sempre propondo que nós tivéssemos assento nas principais comissões, né? Houve várias reformulações na pós-graduação da universidade e a Carol sempre mostrou muito respeito e parceria, né, com a física. Então, antes de tudo, eu queria agradecer e desejar que isso continue aí com o Paulo na coordenação, né? Então, Carol, obrigado pelo aceite, né? Como o Lúcio disse, foi muito em cima da hora, né? Então, imagino que não é fácil a agenda. Eu vou aqui falar rapidamente, obviamente não vou ser exaustivo, né? Mas, então, como o Lúcio falou, a professora Carol, ela é nossa atual pró-reitora de pós-graduação, né? Ela é professora do Centro Acadêmico de Vitória desde 2006. Se eu errar qualquer coisa, você me corrige, tá, Carol? A formação dela é em educação física e ciência do esporte em geral, tendo feito sua graduação aqui na UFPE e o mestrado e doutorado na Universidade do Porto, né, tendo concluído o doutorado em 2005, logo depois, então, se tornando professora da universidade, né? Ela teve experiências de administração científica, digamos assim, prévia, né? Foi coordenadora, vice-coordenadora do programa de pós-graduação em nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica do CAV lá em Vitória, né? Ela, né, apesar da grande carga aí de burocracia, a Carol Leandro também continua fazendo suas pesquisas, publicando seus papers, orientando estudantes nessa área. Só que hoje ela vai falar para a gente não dessa parte, mas da parte de
digamos assim, política científica e investimento em ciência, né? Então, o título da palestra dela é Investimento em Ciência e Tecnologia no Cenário Pandêmico, Desafios e Perspectivas para a Pós-Graduação da UFPE. Então, Carol, realmente muito obrigado como professor e obrigado pela parceria na coordenação, né? E a sala é sua. Muito obrigado. Obrigada, professor Fernando, pela apresentação, né, pelas palavras tão gentis, e com certeza essa parceria vai ter continuidade aí com o professor Paulo, que também já foi parceiro em algumas comissões. Queria agradecer imensamente o convite do professor Lúcio para estar aqui. Realmente é um grande prazer, né, poder falar sobre ciência, sobre tecnologia, mas do ponto de vista de quem está na gestão, né, é um programa de pós-graduação de excelência, é um programa que historicamente se confunde com a história da pesquisa e pós-graduação da universidade, e para mim é uma grande honra estar aqui. Queria agradecer ao professor Fernando, que foi quem articulou, né, esse convite. Ele estava fora, e eu também estava fora, e deu tudo certo. Cumprimentar vários colegas aqui presentes, professora Claudete, professor Mauro, enfim. E dizer que a primeira Anderson, que está aqui com a gente também, grande parceiro na luta, Daniel, que foi parceiro aí nas comissões, e queria, antes de qualquer coisa, eu prometi a Pedro que ia dizer a vocês que ele deixa um abraço forte, viu? Pedro também, ele está dispensado, que ele agora, neste momento, está sendo eleito coordenador de todos os pró-reitores de Pernambuco, né? Ele vai representar aí o Fórum de Coordenadores de Pernambuco, junto às diversas instituições, principalmente a FACEP, né? Então, é um grande momento, e aí está tendo uma reunião agora para a indicação do nome dele, e ele não pode estar aqui com a gente. Queria cumprimentar, mesmo na ausência, o professor Sérgio Rezende, né, que é um grande nome e uma grande inspiração para todos nós, né, que fazemos pesquisa, e sabemos agora, mais do que nunca, a importância que ele teve à frente do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, o quão diferença fez a gestão dele. E queria pedir licença, professor Lúcio, para projetar a minha apresentação. Só compartilhando aqui minha tela. Acho que vocês já conseguem ver? Sim, sim. Então, o título da palestra, né, vou falar sobre investimentos em ciência e tecnologia no cenário pandêmico e os principais desafios e perspectivas para pós-graduação e também para a pesquisa da UFPE. A minha fala ela vai ser dividida em 3 momentos. Primeiro, eu vou falar do ponto de vista histórico e também de como funciona o nosso principal fundo de investimento em ciência e tecnologia, que é o EFN-DCT, que é o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que foi duramente atacado no ano passado, e que agora parece dar sinais de recuperação, mas a gente precisa ser muito cuidadoso quando analisar essa recuperação. No segundo momento da minha fala, eu vou falar sobre as repercussões destes cortes todos no âmbito da pós-graduação. A gente está aí também enfrentando um momento muito difícil na história do Brasil, no Sistema Nacional de Pós-Graduação, justamente por causa, né, dessa marola que foi iniciada desde 2016, mais ou menos, né, do turbilhão político que nós passamos, e isso, obviamente, que repercutiu na pesquisa e na pós-graduação. E, por fim, eu vou falar especificamente da UFPE, né, o que é que a gente tem feito como trincheira, na medida do possível, e especificamente sobre a física, né, o programa de pós-graduação em física. Queria cumprimentar todos os estudantes que estão aqui presentes na sala, dizer o quão é importante que vocês participem desse movimento, porque hoje vocês são estudantes de graduação e pós-graduação, mas muito em breve vocês estarão ocupando nossas pós-graduações, nosso cenário de pesquisa, a gestão.
Então, é importante que, desde cedo, vocês participem desse debate. Então, gostaria de deixar um abraço especial a todos vocês, estudantes, aqui presentes. Então, eu vou iniciar pegando aqui uma figura de uma palestra proferida pelo professor Vanderlei de Souza, né, em 2021, quando foi convidado para o Fórum de Pró-Reitores, e ele fala aqui na perspectiva histórica para a gente entender como é que a pesquisa, no âmbito do seu financiamento, surgiu no Brasil. Né? É bem recente, se você comparar com outros países, e ela data aproximadamente no início do século XX, né, com a criação do Instituto Oswaldo Cruz e de algumas outras iniciativas de pesquisa, e que sobrevivia a partir de pedidos, né, de pessoas muito ricas que gostariam de investir em ciência e tecnologia. Então, o Instituto Carlos Chagas, por exemplo, ele funcionava assim, era preciso comprar um equipamento de grande porte, então se falava com famílias ricas da época para ver se conseguia financiamento, e isso era dado para se fazer pesquisa. E aí, ao longo dos anos, né, começaram a surgir as universidades, a UFRJ, a USP, e a partir delas foi se criado um panorama de pesquisa que até hoje perdura, que no Brasil, mais de 90% da pesquisa é feita dentro das universidades. Por isso que é importante a gente conseguir integrar todas as ações que são realizadas, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista organizacional, né? As nossas universidades, principalmente as universidades federais e estaduais, elas realmente predominam aí tanto do ponto de vista da realização de pesquisa, desde pesquisa básica aplicada, assim como a produção científica. Então, em 51 foi criado o CNPq e a CAPES, né? O CNPq mais voltado para o Ministério da Ciência e Tecnologia e a CAPES para o Ministério da Educação. A CAPES financiando bolsas, né, ligada diretamente às instituições, e o CNPq à pesquisa. Houve, inclusive, em 2019, uma tentativa, que ainda bem que foi frustrada, da fusão do CNPq com a CAPES. Né, mas me parece que esse debate ele já é superado, mas, de qualquer forma, a gente tem que estar bem alerta a essa questão. Surgiu o BNDES, né, que é um banco que, durante algum tempo, também financiou pesquisa. Depois, a FAPESP, que é a principal agência de apoio à pesquisa estadual, né, a FAPESP aí tem um orçamento, esse ano, foi maior do que o CNPq. Em 65, foi criado o Fundo de Financiamento de Estudos e Projetos e Programas. A FINEP, que é a unidade executora do FNDCT, foi criada em 67. Em 80, surge a segunda maior fundação de amparo à pesquisa estadual, que é a do Rio de Janeiro, e em 85 é o ano que foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia, que de alguma forma faz a intermediação aí nos recursos que são direcionados. A gente tem aí alguns institutos, né, por exemplo, o Instituto Serra Pilheira, que durante um tempo financiou muitos projetos e até hoje financia projetos, principalmente no âmbito da sustentabilidade. Mais recentemente, o Boticário e o Natura também são empresas que têm interesse em financiar pesquisa. E a gente tem aí ainda muito timidamente, né, essa parceria da universidade com empresas. Mas é algo que muito provavelmente, numa perspectiva assim, muito otimista, a gente deve estar mudando o cenário político e, com isso, a gente vai estar também mudando as perspectivas da pesquisa e pós-graduação. Quem é que financia a pesquisa no Brasil? O CNPq, a CAPES, a FINEP, junto ao FNDCT, as FAPES, que são as Fundações de Amparo à Pesquisa dos Estados, o DECIT, que é ligado ao Ministério da Saúde, as instituições universitárias, os institutos de pesquisa, mais recentemente criada a Embrapi, e algumas outras iniciativas. Mas tudo isso aqui está ligado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E
Eu queria que vocês gravassem essa figura, porque ela é fundamental para a gente entender lá na frente por que a gente não está ainda num cenário otimista, né? Aqui é a estrutura organizacional do FNDCT, que conta com um conselho diretor que toma todas as decisões em relação a onde o recurso vai estar. Então, não adianta a gente ter muito recurso se a gente não tem um conselho diretor que realmente observe a pesquisa de uma forma ampla. A gente tem as secretarias, né, ligadas a esse conselho, e a FINEP, que é a Secretaria Executiva, a principal responsável por financiar toda a infraestrutura de pesquisa no Brasil. Isso vai desde das universidades até os parques tecnológicos. E ligado, né, ao comitê de coordenação, a gente tem os comitês gestor do fundo setorial, que foi uma forma que o FNDCT criou de sustentação, né, da fonte do recurso, e atualmente nós temos aproximadamente 18 fundos setoriais que atuam diretamente ligado a empresas, e também o repasse desses recursos não necessariamente tem ligação direta com a área que esse recurso está sendo investido. Então, aqui nesse gráfico, né, a gente tem o início do FNDCT, surgiu com recursos do Tesouro, né, então era um momento muito frágil da pesquisa da pós-graduação, porque ele necessariamente dependeria, né, de decisões políticas e não tinha muita segurança. Mas, a partir de 1999, foram criados os fundos setoriais, que obrigatoriamente têm que ter investimento, e esses investimentos são repassados para o FNDCT. E vejam como aqui os recursos aumentaram, né, bastante, a partir da criação dos fundos setoriais. E a grande parte desses recursos, né, vem de isenções fiscais e estão ligados ao plano plurianual da União. Bom, os fundos setoriais, né, fazem parte, aqui só um exemplo, né, da arrecadação de 2018, a gente já tem dados da arrecadação de 2021, está bem menor, então esse é um bom exemplo de como o FNDCT ele sobrevive, né? Ele arrecada cerca de 7 bilhões dos fundos setoriais, né, um valor extremamente importante para a gente manter as pesquisas, e aqui alguns exemplos deles, né, principalmente o setor do petróleo e gás, o CT Infra, via as dívidas de empréstimos que estão sendo devolvidos agora, né, a FINEP emprestou muitos recursos a iniciativas privadas, a empresas, e agora, no momento da devolução, esse recurso, nesse fundo, está sendo retroalimentado. A gente tem o fundo do agro, da saúde, biotecnologia, aquaviário, e assim por diante. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, a relação entre o que é arrecadado, né, esse achuriado mais azul coloca aqui, né, em torno de 7 bilhões, né, com alguma variação, de 2010 até o ano de 2020. Né, então, a gente tem a arrecadação total, e dessas, por empréstimo, vejam que foi subindo, em 2019 isso representa grande parte dos recursos, embora tenha ocorrido uma queda drástica de 2015 para 2016. Operações especiais com empresas eram maiores no passado, agora estão bem menores, e as pesquisas em ICTs. Então, em 2020, a gente tem um FNDCT de 0,6 bi, com 4,2 bi de recursos para serem liberados, né, que foram recursos contingenciados, impedidos de serem utilizados, e assim, isso prejudicou bastante, principalmente aquelas instituições que financiam a pesquisa, que dependem do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, especificamente o CNPq. E o CNPq hoje, a receita é totalmente dependente desse fundo, e a CAPES também, boa parte, depende do FNDCT para pagar suas dívidas. Se a gente for olhar para o cenário internacional, a gente vê aqui que alguns países
eles têm mostrado, ao longo dos anos, um crescimento enorme no que o governo investe em pesquisa e desenvolvimento. E o Brasil, né, a gente vê aqui Israel, Alemanha, Reino Unido, Coreia, Estados Unidos, Alemanha em franco crescimento, e o Brasil, a partir de 2013, teve uma queda, né, no seu orçamento, obviamente seguindo a queda do que era estabelecido para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, a gente vê aí que a presença marcante desse ministério para lutar por recursos é fundamental para que a gente mantenha. E sem recurso não tem como a gente manter a pesquisa. A gente sabe que existe a dependência das pesquisas básicas e aplicadas, né, diferente das pesquisas teóricas, mas, de forma geral, sem recurso não temos possibilidades de seguir adiante com a pesquisa de boa qualidade e a produção científica provinda dela. Aqui a gente tem o empenho, né, de 2010 a 2020, né, temos dados até de 2021, mais recentemente, e a gente vê aqui que o Ministério de Ciência e Tecnologia, ele permanece, assim, com níveis equilibrados ao longo dos anos, mas diminui em 21. O recurso para o do CNPq, ele praticamente é esmagado aqui. A Comissão Nacional de Energia Nuclear também manteve uma queda imensa, tanto na Agência Espacial Brasileira, como também no Centro Nacional de Tecnologia Avançada, que é o CEITEC. Então, isso aqui houve um verdadeiro esmagamento em 2021, embora a gente veja perfeitamente que houve uma queda em 2016, que se manteve e só foi caindo até chegar a 2021 com um orçamento dessa natureza, né? O que foi gasto, né, via FNDCT, né, a gente coloca aqui os fundos setoriais, foram aqueles que eu tinha falado antes, né, a subvenção, que é um recurso mais livre para ser utilizado, praticamente foi o que deu característica no ano de 2020, OS mais RMP, recursos humanos para ciência e tecnologia, também praticamente desapareceu, investimento em áreas estratégicas foi muito reduzido, grande parte dos recursos foram utilizados para o coronavírus, e praticamente nada em relação à inovação. E quando a gente coloca aqui, né, o histórico dos recursos utilizados, nós chegamos em 2014 para 2015, a quase 14 bilhões. Então, era realmente um período extremamente importante para a ciência e tecnologia brasileira, e depois a gente teve aí uma queda brusca, e todas as agências acompanharam isso, né, principalmente o CNPq e o FNDCT, que puxou junto, né, o FNDCT, a queda de recursos do FNDCT puxou junto, olha, em 2015 estava em torno de 4 bilhões, em 2016 houve uma queda, e obviamente para as instituições que dependem do FNDCT para complementar os recursos, também houve essa queda, acompanhou. E atualmente a gente fala de 4,4 bilhões de recursos. Imagine 4,4 bilhões de recursos para um país continental como o Brasil, manter pelo menos simetria nas diversas regiões de pesquisa e avançar em algum tipo de independência no desenvolvimento de tecnologia. É praticamente impossível, né? Essa figura aqui traz a FINEP como um importante órgão que perpassa tanto na pesquisa básica, financiando infraestrutura de laboratórios, como pela pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e também para os protótipos e escalonamento, né? A FINEP, ela é transversal a toda essa estrutura de financiamento. As universidades e ICTs, elas praticamente atuam na pesquisa básica e aplicada. Empresas, pega aí um pouco de desenvolvimento tecnológico, mas muito interessada em desenvolvimento de protótipos. O CNPq, a CAPES e as FAPES também atuam em pesquisa básica, avançando em termos
quantitativos pouco para pesquisa aplicada. Aqui, entre pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico, é o chamado Vale da Morte, né? É muito difícil alguém investir, a não ser mesmo a FINEP, as próprias universidades. E agora, com o surgimento da Embrapi, também isso aí está realmente tendo uma nova característica, mas a gente tem aí, de fato, esse cenário assim, muito loteado, né, especificamente. A ideia é que a gente tivesse realmente algo que fosse transversal como a FINEP, mas não somente a FINEP investindo nesse sentido, né, a gente conseguisse, por exemplo, dar mais autonomia às universidades para investir, haja vista que nas universidades é onde se produz pesquisa, para investir em seus laboratórios multiusuários, em seus institutos de ciência e tecnologia. Bom, como eu tinha falado, né, a FINEP é a grande financiadora da infraestrutura de pesquisa no Brasil. Então, a gente vê, né, uma iniciativa muito interessante que surgiu em 2010, que foi o financiamento da criação de parques tecnológicos. Esses parques tecnológicos, né, tiveram o apoio da FINEP. Aqui em Pernambuco, a gente teve a criação do Núcleo de Gestão do Porto Digital, né, o Porto Digital ele surgiu nessa perspectiva, e também algumas ações da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. Atualmente, os parques tecnológicos, os recursos para esse tipo de iniciativa, eles estão praticamente inexistentes, né, a não ser de inovação, mas é uma importante iniciativa, principalmente para a gente ter mais proximidade da pesquisa aplicada e da universidade interagindo com as empresas. E a relação entre universidade e empresa, no Brasil, ainda é extremamente tímida, né? A gente tem poucas universidades, né? Aqui a UFPE nem entra, né, nas universidades que têm interação com empresas, né? A gente vê aqui universidades que mais publicaram artigos em coautoria, né, com a indústria. A USP liderando, né, chegando a quase 3.000 artigos, e depois a UFRJ e as demais universidades todas no eixo sul e sudeste. É interessante a gente começar a rever e tentar se aproximar cada vez mais, né, de um nicho que é possível de fazer empresa. Inclusive, uma das questões que vai ser colocada no próximo Plano Nacional de Pós-Graduação é a formação de recursos humanos para atuar em empresas. E a gente também tem a perspectiva de ter doutorados e mestrados com residência, em parceria com as empresas, que foi um pouco que o CNPq fez em relação ao MAI e DAI, né, que foram os mestrados associados com a indústria e os doutorados associados com a indústria. E as empresas que mais publicam artigos em coautoria em primeiríssimo lugar, a Petrobras, até porque existe um fundo setorial de apoio, né, então a Petrobras está muito presente, e a grande parte de indústrias farmacêuticas, né? A Novartis, Vale, a Pfizer, a IBM, a AstraZeneca e depois a Embraer. Então, a gente realmente tem aí essa possibilidade, essa perspectiva, né, de melhorar essa interação mais com as empresas. E, falando de UFPE, né, a gente tem ela como a 6ª universidade que mais tiveram recursos aprovados na FINEP. Isso foi bem interessante para mim, eu não sabia, né, dessa informação, mas nós somos a 6ª universidade, né, a primeira do Nordeste. A gente tem aí a Universidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, e aí vem a Universidade Federal de Pernambuco. Eu acho que hoje o professor Pedro estava me falando que submeteu o nosso projeto, né, de CT Infra, e me parece que o projeto, né, tem a participação aí de um grupo muito forte da física. E isso, obviamente, que repercute diretamente na produção científica e tecnológica, né, coloca a UFPE também aí no cenário das universidades que têm maior produção científica. É importante também, gente, considerar que a próxima universidade do Nordeste, ela já está bem lá embaixo, que é a UFBA, né? Então, assim, a gente precisa também pensar um pouco nos investimentos
de forma isonômica, né, para as diversas regiões, e principalmente atuar em áreas temáticas, né, voltadas para sair da parte mais, digamos, litorânea de realizar pesquisa no Brasil e também mais para o interior, e principalmente a área da Amazônia Legal e também do nosso semiárido. Então, são proposições também que nós temos discutido bastante nos fóruns de pró-reitores, que é a realização de parcerias entre as universidades, né, principalmente no semiárido e na região norte, para que a gente tenha também projetos temáticos que possam desenvolver as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Nós temos uma fundação de amparo à pesquisa, né, que tem, durante os cortes, foi fundamental para manter pelo menos as bolsas, né, a FACEP aí, ela tem um orçamento, teve um orçamento de 2020 na ordem de 70 milhões, se a gente for olhar aqui, está bem abaixo, por exemplo, da São Paulo, né, a FAPESP, que está na ordem de 1,6 bilhões, depois a gente tem a UFRJ, aqui, cerca de 500 milhões, depois a Distrito Federal, a UFPE, ela está ali não é das piores, né, mas também ela pode sim, o governo do estado pode começar a ver de uma forma diferenciada a ciência e tecnologia, aumentar o orçamento, e a FACEP também assumir, poder assumir, né, mais apoio a projetos de pesquisa de grande porte, e não somente a bolsas, né? A gente tem aí, inclusive, iniciativas muito interessantes com relação a projetos interinstitucionais, né, que a FACEP lançou editais, a UFPE também participa desses projetos interinstitucionais de bolsas de mestrado e doutorado, e também de projetos temáticos, né? A gente aprovou aí o projeto de desenvolvimento semiárido. Então, são iniciativas que podem ser ampliadas, também basta que o governo do estado ele tenha um olhar diferenciado para investir em ciência e tecnologia do nosso estado. E o que aconteceu, né? O susto que nós levamos em 2021, né? Houve realmente um apagão de recursos, né? Os valores previstos pela PILOA, que é o Projeto de Lei Orçamentário, para 21, a gente teve um corte em relação ao ano de 2020, né? No Ministério de Ciência e Tecnologia, em torno de 34%, colocando o Ministério dependente de créditos suplementares. O CNPq teve 8% menos que em 2020, que já estava defasado, colocou ele mais da metade dependente de créditos suplementares, nesse caso seria o FNDCT que iria dar essa cobertura. A CAPES também foi 1% menos que 2020, mas só que foi quase 30% menos que 2019. Então, o ano de 2020 e 2021 não são bons anos de comparação para o que ocorre hoje com o orçamento, com a lei orçamentária de 2022. O FNDCT, ele teve 9% mais que 2020, mas foi 90% contingenciado, ou seja, indisponível para uso. E aí, assim, a gente na ciência e tecnologia do Brasil, né? As universidades acompanharam esses cortes, né? Tiveram 17,5% no orçamento, menos que em 2020, também dependeram de créditos suplementares, e o Instituto de Pesquisa, 22% menos que 2020. Então, realmente foi um momento muito complicado. Inclusive, eu queria agradecer aqui aos colegas da física que realmente participaram assim, de muitos debates, né? Em particular o professor Anderson, que inclusive uma carta de repúdio que foi escrita por ele, foi lida em pleno Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, né? Então, acho que é importante, mais do que nunca, assim, todos estarmos juntos e entender que esse é um problema do Brasil, né? Não é um problema do Nordeste, não é um problema do Norte, não é um problema de programas 3 e 4, é um problema que realmente envolve todos nós, tanto pesquisadores que estão iniciando, quanto pesquisadores que já estão consolidados. E aí, como eu tinha falado logo no início, né, por que o Conselho Diretor é tão importante para
a decisão dos recursos, mesmo a gente aumentando o FNDCT. Ora, o Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, ele atualmente tem essa composição, né, tem muita representação do governo, tem o ministro de Ciência e Tecnologia, tem o ministro da Educação, tem o ministro de Relações Exteriores, tem o Ministério da Defesa, aí vem a representação da FINEP, do CNPq, da CAPES, da Embrapa, BNDES, CNI, SBPC, ABC, que também são duas sociedades que eu queria fazer questão assim, de reconhecer e agradecer a luta, né, principalmente da SBPC e da ABC, que vem aí travando, junto com os colegas, e acompanhando de perto todos esses cortes, né, impedindo que a gente caia na ilusão de que o aumento o aumento dos recursos para esse ano, eles realmente representam um aumento, né, então, tomar como um ano base de 2021, um ano que foi muito cortado, realmente a gente precisa tomar cuidado nessa interpretação. E aí a gente identifica que não há representação da Andifes e nem do FOPROP, que é o Fórum de Pró-Reitores. E também a principal, né, uma das principais, que é a representação do CONFAP, que é o conselho que une, né, todas as fundações de amparo à pesquisa dos estados. Então, esse é um conselho diretor que, de fato, assim, as decisões que forem tomadas em relação a como vai ser gasto, né, porque agora que o orçamento está em torno de 7 bilhões, isso aí vai ser gasto como? Né? Então, é importante a gente ter clareza em relação a isso. Então, aqui está o orçamento, né? Aqui, a dotação atual, 2021, que se tem, o PILOA de 2022, né? E a diferença de 21 para 22, de 22 para 21. Então, a gente vê aqui que houve um aumento significativo, né, na defesa, na ciência, tecnologia e inovação, né, aqui poucos tiveram esse aumento, então a ciência, tecnologia e inovação teve esse aumento. A gente tem aqui muito preocupante que esse recurso foi retirado da educação, vê, aqui a gente está negativo o orçamento, a saúde está muito negativa e o desenvolvimento regional muito mais, né, então, assim, essa distribuição de orçamento que foi publicada coloca a gente numa situação de alerta, né, a gente, embora tenha aumentado, é preciso estar alerta para o que vem por aí. Como eu tinha falado, né, desse recurso, já se sabe que 200 milhões vai ser investido no Sirius, né, um projeto muito bem sucedido, né, um acelerador de partículas. Também criação de um laboratório nacional de máxima contenção biológica, né, para pesquisas com vírus e agentes patogênicos, que é o chamado NB4, já está reservado 200 milhões em 2022. Também para dar uma informação importante, gente, é que durante a pandemia, né, nós conseguimos financiamento da FINEP para construir laboratórios NB3, e a UFPE agora é uma das poucas universidades no Brasil que tem não somente um laboratório NB3 para os estudos de agentes patogênicos de alto risco de contaminação, mas nós temos 2 laboratórios. Então, foi muito bom, a FINEP veio aqui nos visitar, a gente apresentou lá o laboratório pronto, fica ali no NUPIT, né, bem interessante também se visitar, porque é um grande passo que a gente deu aí para a área de ciência e tecnologia. Mas, mais do que o NB3, é o NB4, e aí esse laboratório, né, já está garantido para ele 200 milhões. E também 120 milhões em 2022 para construção, né, para, na verdade, manutenção, a produção de radiofármacos, que é o reator multipropósito brasileiro. Então, são três recursos que já estão programados. Fora isso, né, algumas universidades, elas também conseguiram já recursos que a gente chama de balcão, né, que chega lá, assim, não são via editais e solicitam recursos e terminam recebendo esses recursos. É uma prática que, infelizmente, retornou, né, o balcão. E aí isso repercute diretamente no Sistema Nacional de Pós-Graduação, né, que, como eu falei para vocês, já está bastante
bastante debilitado por tudo que vem sofrendo, né? Para vocês terem uma ideia, nós não temos atualmente um plano nacional de pós-graduação. Nós, pela primeira vez, né, nem no governo Collor, que foi a passagem do 4º para o 5º plano, a gente teve na verdade, terceiro para o 4º plano, a gente teve nesse cenário, né? Então, o plano era para ser elaborado iniciado em 2020, para ser publicado em 2021, pegando aí 10 anos de projeção para pós-graduação. Mas, infelizmente, nem a comissão que vai atuar na elaboração desse plano, ela foi montada. E esse Sistema Nacional de Pós-Graduação é um sistema realmente muito robusto, é um sistema muito elogiado, né, em todo o mundo, por acompanhar de perto a nossa pós-graduação. Obviamente que a gente sabe que precisa de muitos ajustes, principalmente no mecanismo de avaliação, né, nos indicadores qualitativos e quantitativos, mas é um sistema que tem funcionado bem e tem realmente feito com que a pós-graduação do Brasil tivesse um crescimento extremamente importante e se consolidar no cenário mundial. E esse Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele é justamente aquele que prevê quais os mecanismos de distribuição de bolsas, PIBIC, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, o fomento à pesquisa, o fomento à inovação, o fomento à infraestrutura, como vai ocorrer o processo de formação de recursos humanos, a produção científica, etc. Claro que com a pandemia da Covid-19, alguns problemas ocorreram, né? Dentre eles, associado com a redução não, né? O nunca aumento de bolsas, né? Acho que desde 2009, talvez, que as bolsas não são reajustadas. Houve um aumento da desistência e desligamento de estudantes, redução do interesse de fazer pós-graduação, aumento da produção científica em 2020 e 2021, mas provavelmente no ano 2022 e 2023 a gente vai ter uma redução nessa produção científica, justamente por causa da repercussão do ano de 2020 e 2021. Então, a gente tem que aí estar preparado para esse cenário, né, de pandemia, mas vamos já considerar assim, já a pandemia se acalmando e a gente retomando as atividades. Bom, como eu falei, o SNPG é um sistema muito robusto, né? A gente foi inserido nas metas do Sistema Nacional de Educação, principalmente no que respeita ao número de mestres e doutores no Brasil. A gente vê aqui o número de cursos, né? Desde 2011 até 2019, a gente tem aí os cursos de doutorado crescendo, os cursos de mestrado também, mestrado profissional, que foi uma iniciativa mais recente, e o doutorado profissional, que foi mais recente ainda. Uma das questões que a gente vem discutindo, né, internamente nos fóruns é realmente a necessidade de existir a separação entre cursos de pós-graduação profissional e acadêmico. Isso coloca mais distante ainda as formações de pós-graduação distantes das empresas, né? Se a gente tiver realmente um doutorado e um mestrado que tenha a característica e o perfil de preparação para atuar no sistema privado, não necessariamente na academia, né? Óbvio, né? A gente tem três saídas para a formação de mestrado e doutorado. A primeira é atuar na academia, essa é a mais predominante agora. A segunda é atuar dentro de órgãos de gestão, né, tomada de decisões, etc., participativamente da gestão pública. E a terceira é, de fato, ter essa parceria com empresas. Essa é algo que realmente já tem sido visto em alguns países e é preciso também que a gente discuta internamente para o próximo Plano Nacional de Pós-Graduação. Aqui a gente tem o número total de cursos, né, segundo as grandes áreas, né, nós temos 9, e aí a gente vê que houve um crescimento em praticamente todas as áreas, mas um crescimento muito significativo na área multidisciplinar, cerca de 110%. Mas, em média, a pós-graduação brasileira, em 8 anos, cresceu quase 50%. Né? Isso são dados extremamente interessantes para a pesquisa e pós-graduação relativamente surgindo
mais tardiamente, né, se a gente for comparar com outros países. Aqui a gente tem o número de mestres e doutores titulados, né, e de artigos científicos publicados. Esses são dados que foram retirados da publicação do professor Odi, que é o atual presidente do CONFAP, e que está publicado na revista da FACEP. Né? Se alguém quiser ler esse artigo, é bem interessante. Fala sobre a repercussão dos cortes, né, na ciência e tecnologia no Brasil. E aí a gente vê aqui, olha, número de mestres profissionais titulados até 2020, franco crescimento, o número de mestres acadêmicos também, franco crescimento, doutores titulados, e a produção científica acompanhando esse crescimento em relação a quem a gente está formando, né, os recursos humanos. Só que esses recursos humanos, obviamente, precisam de bolsa, né, e atualmente a situação está muito difícil, né, para os pós-graduandos. Isso é um ponto de pauta primeiro, né, nas nossas discussões com a CAPES, CNPq, o aumento do valor das bolsas. Vocês conseguem ver aqui que 73% das bolsas da nossa pós-graduação vem da CAPES, né, e o restante das FAPES do CNPq. Muito timidamente, agora as empresas também estão atuando nesse sentido. E quando a gente vai ver no Brasil, como é que ocorre essa distribuição de bolsas, esses dados estão disponíveis no GeoCaps, viu? Quem quiser ter curiosidade de saber mais detalhes, ao longo dos anos, inclusive, está disponível lá. É bem interessante essa viagem nesse site. Aqui a gente tem, né, as bolsas vão geralmente para as universidades federais, estaduais, poucas para a privada e quase nada para as universidades municipais. Então, a gente vê aqui, gente, que o Sul e Sudeste pega aí de 3 mil, entre 3,423 até 23 mil bolsas, né, espalhadas aqui. Isso também é possível de ver bolsas de mestrado e doutorado, aqui é de forma geral. A região Norte e Nordeste, com exceção do Pará, aqui representando os primeiros, né, pouco mais aliás, quase 2 mil bolsas, que é muito pouco, né, para as instituições federais que a gente tem representação aqui. Pernambuco está entre 1.954 até 3.422 bolsas. Alagoas está logo no início, né? Então, assim, há uma assimetria enorme, né, em relação à distribuição de bolsas. E se a gente for identificar também aqui os alunos de doutorado e o percentual que tem bolsa da CAPES, a gente vê que o número de doutorandos aumentou, as bolsas de doutorado, elas acompanharam, mas o valor, ele praticamente estagnou desde 2015, né? E aqui a gente tem um percentual de doutorandos com bolsa, e a gente acompanhando, além de não haver aumento nas bolsas, a gente também tem a redução no quantitativo dessas bolsas, em relação ao número de doutorandos. E aqui, os doutores titulados e bolsas de pós-doutorado, né, concedidas, né, que são as chamadas bolsas de pós-doc. Em relação ao programa PNPD da CAPES, a gente tem aqui uma redução, né, quem é coordenador de PNPD sabe que quem tinha bolsa não conseguiu renovar durante 2 anos, né, agora que voltou a possibilidade do sistema abrir para a indicação de novos bolsistas. Aqui, bolsas de pós-doutorado do CNPq sempre foi bastante reduzida comparado ao da CAPES, e o número da demanda, né? Então, a oferta é bem menor do que, aliás, a busca pelas bolsas é bem menor do que o que se tem disponível. E aqui, outra assimetria importante, né? A vinda de recursos e de bolsas depende da nota do programa. Então, a nota do programa, eu coloquei aqui programas de nota 7, e vocês podem ver que o Sul e o Sudeste
Tem, e logo, Minas Gerais vai estar no vermelhinho, viu, gente? Que é de 27 a 83 programas com nota 7, porque Minas Gerais tem 26 programas. Ele está aqui na passagem para 27. Então, esse aqui vai ficar vermelhinho. Só Santa Catarina, que está de 2 a 3 programas. Goiás, Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba tem um programa, nota 7. E Pernambuco tem 3, né? Nossos 3 programas, que é Ciência da Computação, a Física e a Engenharia de Produção. Então, assim, a perspectiva, né? Tomara que com essa avaliação correndo, a gente consiga aumentar aí, a gente tem pelo menos um programa que está com possibilidades de ter nota 7, mas, assim, em relação à produção científica que nós temos, realmente é complicado. E pela análise comparativa entre os programas dentro de cada área, às vezes é complicado a gente ter algum tipo de simetria no Brasil. Se vocês olharem a região norte, não tem nenhum, né? E, geralmente, os programas do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará são programas na área também de ciências exatas e da natureza. Acho que, talvez, o Ceará em ciências biológicas, se eu não me engano, programa 7, que eles têm. Bom, em relação à perspectiva da pós-graduação, né? A perspectiva da pós-graduação é criar a comissão que vai trabalhar o Plano Nacional de Pós-Graduação com representações amplas, né, não só a indicação da presidência da CAPES, mas que a gente tenha a representação do FOPROP, da Andifes, que a gente tenha a representação da comunidade, enfim, da NPG, né, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos, e que isso seja feito de forma com amplo debate. Esse aqui foi um quadro apresentado pela professora Cone, professor Abílio Baeta, durante uma reunião no Fórum de Pró-Reitores. E eles colocaram aqui, eles ficaram à frente de um grupo de trabalho que avaliou, fez um relatório sobre o último plano de pós-graduação, né, e colocou aqui alguns pontos importantes, né, comparando os 6 planos. Né, a gente está indo para o 7º. Então, no primeiro plano, alguns indicadores que são relevantes estão aqui, né? A expansão da pós-graduação é algo previsto em todos os planos. Aí tem formação docente, institucionalizar o sistema, etc, etc. Formação de redes. Então, o último plano, 2010-2020, ele foi bem completo, embora alguns indicadores importantes eles não foram contemplados. Então, a ideia é, no 7º Plano Nacional de Pós-Graduação, esses indicadores estruturais sejam contemplados. Né? Então, a gente está aí aguardando a CAPES se pronunciar para a indicação dessa comissão. Agora, vamos falar de UFPE. Já estou chegando ao final, viu, professor? Desculpa aí, mas eu estou no tempo ainda. A pós-graduação da UFPE, ela acompanhou todos os planos de pós-graduação que eu mostrei anteriormente. Né? Aqui a gente tem 67, a criação de 4 programas de mestrado acadêmico. Se eu não estou enganada, a física, tá? Né? A física, acho que bioquímica, fisiologia, e os outros 2 eu não lembro. E foi o nosso primeiro doutorado. Os alunos não sei se sabem disso, mas nós, em 75, criamos o primeiro doutorado acadêmico, foi a física. Esse seguiu o primeiro plano de pós-graduação. O segundo eram de 5 anos, aí depois aumentou para 10, né? Então, aliás, eram 3 anos, depois aumentou para 5, não, eram 3, depois aumentou para 10, logo. Não sei, enfim. O segundo PNPG pegou aí de 82 a 85, a gente teve a criação de mais cursos, mas de uma forma tímida, né? O primeiro PNPG foi determinante para a gente criar, ao longo dos anos, né, praticamente todos os anos, a gente criou de 1 a 2 programas de pós-graduação, nível mestrado. Depois, o terceiro PNPG previa a criação de cursos de doutorado, aqui a UFPE respondeu bem, né, e a engenharia de produção foi o nosso primeiro curso de mestrado profissional. Né, e o mestrado profissional, os cursos profissionais só foram previstos no 4º PNPG. E aqui a gente tem mais 2 cursos de mestrado profissional que foram criados, e
continuou a crescer em termos de criação de mestrados e doutorados. Atualmente, nós temos 95 programas, viu, gente? Mais de 140 cursos de pós-graduação. É um volume realmente muito grande. A Universidade Federal de Pernambuco é a maior do Norte-Nordeste, né? Uma das principais universidades do Brasil. Realmente faz muita diferença quando a gente está nos debates e nas tomadas de decisão, a força, né, que a UFPE tem. Então, aqui, no 5º PNPG 2005 a 2010, também houve a criação de vários cursos. Então, a expansão da pós-graduação brasileira foi muito espelhada, aliás, o aumento da expansão da pós-graduação na UFPE espelhou muito a expansão no Brasil, né? A gente acompanhou de perto. E aí, em 2012, nós criamos o nosso primeiro curso de doutorado profissional, e é o nosso único curso, nota 5, que é o de Gestão e Economia da Saúde. E aí a gente também, agora, mais recentemente, aprovou o curso de mestrado profissional em Ciência da Computação e Engenharia de Produção, né, que era o que mais ou menos estava sendo previsto no 6º PNPG. E o 7º a gente está aguardando, né, o que é que vem por aí. Só para vocês terem ideia, a gente tem 17 mestrados. Isso é a avaliação de 2016 ainda, a gente não tem avaliação de do quadriênio de 2020. Né, a gente tem 17 mestrados acadêmicos e nota 3 e nota 4, né, isso coloca, assim, um percentual, conceito, aqui a ideia, né, tudo que a gente fez agora foi investir na pós-graduação para a gente aumentar o número de programas com conceito 5, tirar aqui esse percentual de 26% dos cursos conceito 3, né, foi um investimento enorme da Pró-Reitoria e da gestão, né, como um todo, para incentivar os cursos a melhorarem o preenchimento da sucupira, realizarem mais investimento em publicações, em produção, etc. Então, a ideia é que nessa avaliação a gente consiga aumentar o quantitativo de programas 4, provindos do crescimento de 3 para 4 e de 4 para 5. Né? E manter os nossos 3 programas, nota 7, tentar aumentar mais um, mas com certeza os programas pelo menos 2 programas que são atualmente conceito 5 devem passar para 6. E manter os que já têm conceito 6. Aqui por grande área, né? Vocês veem que a área de ciências exatas e da natureza, a gente tem 2 programas nota 3, 4, nota 5, nota 6 e 3 deveria estar aqui. Ah, porque o outro é engenharia. 2 nota 7 e a engenharia, que é o outro programa nota 7. Nossa. Então, esse é o cenário. E, em 2019, nós publicamos o nosso plano institucional de pós-graduação, que é um plano que vai nortear todas as nossas ações, né? Esse plano é dividido em 2 partes, está no nosso site, se vocês quiserem dar uma olhada lá, é importante até para entender, né, quais são as ações da Pró-Reitoria de pós-graduação. É um plano que previu aqui 4 anos, né, principalmente a estruturação da Pró-Reitoria, que ela é nova. Antes, a Propesc, ela juntava aí pesquisa e pós-graduação, e agora a gente tem as 2 Pró-Reitorias, né, o professor Pedro, que é da Física, ele está à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, e eu estou à frente da Pró-Reitoria de pós-graduação. Então, realmente foi um acertado isso, a gente está podendo se dedicar bastante mais, né, eu especificamente para pós-graduação e ele para pesquisa e inovação, né, uma ação importante da Propesc, que foi a criação dos laboratórios multiusuários, muito provavelmente a gente vai caminhar nesse sentido, é a melhor forma de otimizar a utilização de equipamentos e fazer pesquisa. Né, então, esses são os eixos condutores, né, do nosso plano, né, incentivar a multi- e interdisciplinaridade, a relação com a educação básica, reduzir assimetrias, ter uma agenda institucional voltada para a temática sustentabilidade e investir muito fortemente na internacionalização. Nesse sentido, vocês também devem saber que nós somos uma universidade participante do PRINT, o PRINT CAPES. Teve aí parado, mas aí a gente está retomando as atividades agora esse ano. Essa agenda institucional do nosso
plano institucional de pós-graduação envolve a FACEP, o setor público, a universidade, o setor privado e nossas parcerias internacionais. Então, essa agenda aí a gente tem colocado aí todos esses braços para conversar entre si e estabelecer aí prioridades e tentar buscar recursos, né, além daqueles que estão previstos para o nosso orçamento anual. E aí, quais são esses recursos para a pós-graduação da UFPE? Os recursos vêm de duas formas. A primeira é via PROAP, né, é um recurso que vocês não fazem parte, por serem um curso de excelência. Vocês têm um recurso que vai diretamente, né, para a coordenação. É um mecanismo muito, muito bom esse, porque dá muita autonomia ao programa ter um planejamento estratégico e ter o seu recurso planejado. E, a partir desse modelo, nós criamos um edital que a gente chama de edital único, que é um edital de auxílio ao pesquisador, auxílio financeiro a pesquisador, que pegou cerca de 2.700.000, que vem para a Pró-Reitoria, e colocou nesse edital, e os programas têm muita fluidez de utilizar esse recurso para os seus respectivos docentes colegiados. Então, esse edital possibilitou que os programas se utilizassem de uma forma mais fluida, e eles, assim que recebem o PROAP, eles podem investir nesse edital. Vários programas chegam a investir 100% do seu recurso no edital e realizar as compras de uma forma muito mais tranquila. A Pró-Reitoria anualmente recebe cerca de 3,5 milhões de recursos PROAP, é um recurso que já vem definido para os cursos, e para a Pró-Reitoria propriamente dito, para gerenciar, a gente fica com em torno de 10% desse valor, que é R$350 mil. Normalmente, a gente reverte em ações em cursos 3 e 4, para que eles possam ter recursos para conseguir mudar de nota. Então, a gente tem também recursos voltados para auxílio financeiro a aluno, ressarcimento de docentes, tudo isso valores muito baixos. Realmente, o principal investimento que nós fazemos é no edital de auxílio financeiro ao pesquisador. Em 2021, nós tivemos aí um pequeno aumento, né, no valor do PROAP, e, novamente, a gente teve o mesmo perfil de investimento, né, a esmagadora maioria dos programas realmente investe nesse edital único de auxílio financeiro. A gente tem também recursos próprios, né? Esse aqui está no nosso relatório anual, se vocês tiverem curiosidade de ver maiores detalhes, podem também estar lá no nosso site, tudo que recebemos e como nós utilizamos. Então, em 2020, nós tivemos uma receita de R$397 mil, que foi investido em reestruturação da Pró-Reitoria, mas também, principalmente em passagens, no edital de passagens internacionais e nacionais. Grande parte, essa receita própria é gerada pelos programas e só um percentual que fica na Pró-Reitoria. Então, dos 331 mil, aliás, dos 366 mil gerados pelo PPG, cerca de 37 mil ficou, na verdade, o total é 390, quase 400 mil ficou na Pró-Reitoria para reinvestir nos editais. E em 2021 também esse valor se aproximou dos 400 mil. E os recursos PROAP, como eu tinha falado para vocês, em 2020 foi na ordem de 3.250.000, da Pró-Reitoria 295 mil, em 2021 3,5 milhões, sendo que a Pró-Reitoria ficou com 317 mil, que foi revertido naquele edital de auxílio a pesquisador que eu falei anteriormente, mas com a prioridade para cursos do interior e para cursos cujo PROAP é menor de R$20 mil. O recurso PROEX da Física, em 2020, eu não sei, vice-Fernanda, eles não disseram não, mas 2021, viu, Paulo? Eu estou sabendo que o recurso aí do PROEX é 115 mil, é um recurso, assim, baixo, sabe, gente? Assim, para um curso do porte da Física e das suas características, acho que foi Fernando que levantou a mão para dizer quanto é, né, Fernando? Carol, na verdade, eu recebi um WhatsApp de um técnico da ProPG pedindo esse valor. Eu preciso entrar aqui no Banco do Brasil e olhar, mas vou mandar para ele.
Não, mas não tem problema não, foi só para saber mesmo. A gente não, foi uma novidade a gente saber quanto foi o PROAP de 21, o PROEX de 21 de vocês, mas é um valor muito pequeno se for pensar na dimensão e no que a física precisa para manter sua infraestrutura, manter suas produções, manter os consumos, enfim, tem que se virar com outra captação de recursos. Esse valor é relativamente baixo. Mas, enfim, né, é um recurso que mantém o programa. Aí aqui a gente tem em relação à bolsa de pós-graduação, no geral, se a gente for ver 22, a gente teve pequeno aumento no número de bolsas, né? De demanda social também a gente conseguiu um aumento, e dos cursos PROEX a gente teve também aumento. E na física, em 2021, tínhamos 49 bolsas, passamos para 56 bolsas, essas divididas entre mestrado e doutorado. Bom, a física, né, obviamente vocês sabem melhor do que eu, tem 5 áreas de concentração, pegando aí tanto a parte básica como aplicada, 34 linhas de pesquisa, 99 projetos de pesquisa, tem o NCT, né, de fotônica, que é um grande feito, assim, até para... é um recurso extremamente importante, né, e alto para manter, de certa forma, a autonomia. Tem um Instituto Nacional de Informação Quântica, que é também uma fonte importante de recursos, uma rede cooperativa de pesquisa em geofísica e exploração, tem projetos institucionais nacionais, né, projetos PRONEX, PRONEM, que são da FACEP, e projetos multiusuários aprovados, 42 docentes, com quase 75% com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, 194 discentes matriculados e 15 pós-doc, né? São dados retirados do último relatório Sucupira em 2020. Acho que esses números devem estar um pouco mais... pequena alteração, né? Já vai fazer 2 anos. Mas é um programa muito robusto, né? Um programa que está ali entre os maiores programas de física do Brasil, né? Compartilhando ali uma nota máxima de excelência entre poucos programas, e a gente tem muito orgulho disso, e queria parabenizar, assim, toda a equipe, né, que está à frente, está mantendo aí, eu sei que é muito difícil de manter, mas aí está mantendo a excelência do curso. E aí, quem é que financia a pesquisa e a pós-graduação da UFPE? É igual a todo mundo. CNPq, CAPES, FINEP, FACEP, a própria UFPE, né, que se mantém com os recursos que vêm, os ICTs, a Embrapi, né, a gente também aprovou recentemente um projeto Embrapi lá com o Centro de Informática, e tudo isso do FNDCT. A gente está também querendo ver se consegue recursos de cooperações internacionais e das redes de pesquisa, mas eu queria terminar esse slide colocando todos vocês juntos com a gente nessa luta em defesa da ciência e tecnologia no Brasil. Embora, assim, a gente esteja num curso de excelência, um curso que faz parte, digamos, dispõe de uma certa autonomia do ponto de vista de recursos, mas a gente precisa entrar juntos nessa luta, defender a ciência e tecnologia, defender a pesquisa, e entender que nenhum país vai para frente se não tiver o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Então, acho que é isso, pessoal. Queria agradecer novamente. Tem aqui uma análise feita pelo SPPC e Andifes, né, dos valores. Só para terminar, viu, professor Lúcio? Acho que eu passei aí 10 minutinhos. A gente tem aí um orçamento do CNPq que, de 35 milhões, ele apresenta aqui 955 milhões, um aumento de 6%. Também todos aqui aumentaram, mas a gente deve ter muito cuidado nessa análise, né? Porque a gente tem aí uma piloa de 6,6 bilhões voltados para a ciência e tecnologia. A gente tem um aumento de 47% do CNPq, que representa 35 milhões, mas para vocês terem uma ideia, antes daquela queda enorme, era de 200 milhões,
né, o fomento para a pesquisa. As bolsas, esse valor de 955 milhões parece alto, mas o aumento foi em relação ao ano passado, ou seja, não vejo possibilidade de aumentar o valor da bolsa, nem o quantitativo, e, quiçá, se sustentar, então é preciso a gente estar atento a isso, não cair nesse conto de que houve um aumento. Na verdade, esse aumento ele existe, mas ele existe em comparação com algo que caiu muito, né? A CAPES teve um aumento de 4%, né? Vocês podem ver ali, 3,14 bilhões no seu orçamento, mas a gente quer que volte ao que era antes, né? O que é o valor que o recurso que a CAPES tinha disponível via direta do Ministério da Educação também. E a gente entende, né, que com esse aumento de uma grande queda, ainda permanece preocupante a ciência e tecnologia no Brasil, né? Principalmente para quem está lá na ponta e para quem está em processo de formação. Então, agora é o final mesmo. Obrigada, professor Lúcio, e todos vocês por estarem aqui, e eu fico aí à disposição, se houver tempo ainda, para alguma pergunta. Ok, obrigado, professora Carol. Nós costumamos aqui abrir os microfones para bater palmas no final da apresentação. Eu peço que faça o mesmo. E agora, então, a gente passa algumas perguntas já registradas aqui. Deixa eu ver a fila. Ups. Eu não estou vendo. Bom, eu vi primeiro o professor Albino e depois o professor Mauro Copelli. Albino, por favor. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos. Boa tarde à professora Carol. Parabéns pela excelente palestra. Vi que você conseguiu aí fazer um resumo bem detalhado do que está sendo destruído em ciência e tecnologia nos últimos anos. Não? Eu queria fazer algumas contribuições pontuais, Carol, se você me permitir. A primeira é que eu não tenho visto, se essa informação estiver errada, eu não tenho conhecimento de nenhuma ação a nível nacional para que sejam reajustadas os valores das bolsas de formação. Esses valores são ridículos. Não? Se eu não estou com informação errada na minha cabeça, os valores da bolsa são atreladas ao salário do professor assistente 1 ou adjunto 1. Isso era lá no passado, não sei se ainda continua. E usaram um artifício para não seguir. Né? Então, a gente precisa realmente fazer uma articulação. Eu proponho que você encabece essa articulação, né, para esse reajuste da Bolsa. Não só o reajuste da Bolsa, os salários de professores estão completamente defasados, na minha conta, pelo menos 25%. E não vejo ninguém se movimentar. Eu acho que a maioria satisfeito com o salário. Eu não estou. No ano passado, a inflação foi 10%. Bom, então essa é uma ação. Eu queria, se for permitido, mostrar aqui um exemplo de alguns países. Posso, professor Lúcio? Pois não, Albino. Então, vamos lá se eu consigo fazer isso. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Isso aqui é uma cópia do trabalho sobre a teoria microscópica da supercondutividade, que foi publicado em 1957. Tá? E esse trabalho ganhou o Prêmio Nobel. E eu chamo a atenção que tem 2 páginas. Isso é porque tem muita gente que trabalha com conteúdo da pesquisa em peso de papel e não no que está lá dentro. Mas eu quero chamar a atenção que em 1957, esse cidadão aqui, J.R. Schrieffer, ele recebia uma bolsa de uma companhia de gás.
ou de vidro. Né? Isso não tem nada a ver com pesquisa em física teórica, pessoal. A Companhia de Vidro, em 1957, dava bolsa de pesquisa lá nos Estados Unidos, né? Em Urbana. E sempre por trás está esse cidadão aqui, o Exército Americano, o Exército dos Estados Unidos. A maioria da pesquisa nos Estados Unidos é financiada por dinheiro que vem do DOE ou do Exército e Marinha. Mesmo quando você coloca o enorme investimento feito pelas companhias privadas. Bom, a outra coisa que eu gostaria de mencionar, e aí eu não estou brincando, eu não sei se eu já disse isso pessoalmente para você, mas eu me lembro que foi pessoalmente eu disse isso para a Luciana. Você citou algumas instituições que fomentam a pesquisa. Né? Fora nossas mães, né? CAPES e CNPq, e o pai FNDCT, você mencionou Serra Pilheira, Boticário e Natura. Me corrija se eu anotei errado. Você esqueceu de mencionar que aqui em Pernambuco tem a FACA. É uma fundação que só tem um membro, só tem um presidente, que por acaso sou eu, né? E que financia quem trabalha comigo, obviamente, mas está desenvolvendo um esforço para carregar mais verba e concede bolsas de iniciação científica e bolsas de pós-doutorado, ajuda à viagem e pequenos investimentos e manutenção de laboratório. Professor Albino, eu peço que apresse um pouquinho, que tem outras Vou perguntas. terminar, professor. O senhor não gosta que eu fale, mas 2 minutos que eu vou terminar. A quarta observação, eu quero fazer mais uma propaganda, e se esse negócio aqui me permitir, eu quero fazer mais uma propaganda, essa de uma... É o que nós começamos a fazer, isso aqui eu tenho certeza que eu mencionei para você, Carol. É a Rede Latino-Americana de Física da Matéria Condensada e Ciência de Materiais. Bom, essa rede existe, começou recentemente, e ela recebe financiamento de indústria do Peru, que repassa o dinheiro para a universidade. O mecanismo eu posso discutir com você depois. E a última observação, professora Carol, é sobre o recurso de balcão. Ninguém vai para frente sem recurso de balcão. O Sudeste, em particular, São Paulo, eles não gostam muito de mim quando eu digo que... Eles dizem que não tem dinheiro federal lá para nada. O que não é verdade. Para cada R$1 que o governo de São Paulo coloca, o governo federal coloca 3. Isso é historicamente verdade. Eu fiz uma checagem recentemente para ver se tinha mudado, não mudou. Albino, eu diria que você... Estou concluindo. Se você deixar, eu concluo. Conclua, por favor, Albino. Então, isso tem que ter articulação política pesada. E aí tem que fazer com a bancada de Pernambuco e de outros estados. Eu deixo a sugestão para um recurso de balcão, a construção de um centro de materiais em Pernambuco. Muito obrigado. Acabei, professor Lúcio. Okay, obrigado, Albino. Professora Carol, gostaria de comentar? Não, queria agradecer ao professor Albino pelos comentários. Sobre a questão dos reajustes, de fato, assim, tem tido fortes ações, né, do Fórum de Pró-Reitores, a própria Andifes, as sociedades, né, a ABC, a SBPC e também a NPG. Então, essa luta, ela vem sendo publicada, inclusive, em
jornais de pesquisa, né, FAPESP, FACEP, e depois posso atualizá-lo, né, mas, de fato, realmente isso tem sido uma preocupação enorme. Inclusive, tem disponível no YouTube um debate que houve com o provável membro de comissões do PNPG sobre colocar isso como uma prioridade e conseguir atrelar o reajuste de bolsa a algumas iniciativas concretas em relação ao recurso que vem da CAPES. Com relação ao recurso de balcão, realmente é uma posição que eu não concordo, mas é possível que algumas pessoas concordem com esse tipo de prática, né? Isso coloca talvez muito injusto a decisão para quem está o recurso, né? Quando se abre um edital, quando se dá a possibilidade para todos submeterem, eu realmente acredito que seja uma forma mais ampla de se distribuir o recurso. Então, infelizmente, eu não vou poder lhe ajudar nesse sentido. Realmente, recurso de bancada não é a minha filosofia. Mas muito obrigada pelos comentários. Ok. Mauro, por favor. Boa tarde, então, novamente, Carol. Obrigado pela sua apresentação. Muito bom rever um pouco esses números aí que você está mostrando, e alguns eu não conhecia, foi muito ilustrativo e acho que resume de maneira contundente aí, de maneira enfática, as dificuldades que, enfim, a universidade como um todo e a pós-graduação em particular está enfrentando nesses tempos tenebrosos que estamos vivendo, né? Então, claro que essa é uma luta de todos nós, uma luta de longo prazo. E é uma luta com uma intempérie, digamos assim, externa à universidade, né, do Brasil como um todo. Eu queria fazer um comentário que é um pouco transverso aí ao tudo que você contou, mas que é importante, que é o seguinte: a gente tem enfrentado também intempéries internas. Nesse contexto adverso que você menciona, para a gente é muito desgastante, às vezes, ter que lutar com a cultura da própria universidade aqui dentro e com desafios que a universidade, sem que ninguém de fora imponha isso, impõe para a gente. O exemplo mais notável disso, mais recente disso, é essa minuta de esforço docente que está circulando pela universidade e que tem uma cara, enfim, tem pontos interessantes na minuta, etc. e tal, mas tem lá um artigo 19 que diz que nós temos que ensinar na graduação todo semestre, etc. e tal. E isso é uma coisa que permeia discussões na universidade há muitos anos, né, praticamente nessa gestão. Já fui coordenador de graduação, fui vice-coordenador de pós-graduação. Isso é uma coisa que volta e meia reaparece, como se a impressão que dá é que, em alguma instância, na reitoria, não sei bem onde é que isso circula, em alguns centros, talvez, existe uma noção um pouco estranha de que pós-graduação é quase como se fosse um hobby, uma coisa que a gente faz no tempo vago, e é uma coisa que é muito meio fácil de fazer, você dá uma aula para poucos alunos, então eu não entendo muito bem o que está acontecendo na UFPE para ver essa percepção. A nossa pós-graduação aqui, hoje, nível 7, ela foi construída, ela é permanentemente construída com um esforço enorme. As nossas disciplinas de pós-graduação são as mais difíceis que nós temos como desafio como docentes, são extremamente trabalhosas para lecionar, requerem um tempo de preparação imenso, dão muito mais trabalho. Os coordenadores de pós-graduação frequentemente têm que apelar para professores virem lecionar essas disciplinas, e é isso que, esse é o preço, digamos, o trabalho que dá formar alunos de altíssimo nível e manter o nível 7 da CAPES, entre outras coisas, né? Isso é o preço da formação dos estudantes, assim. E a gente parece que é punido por isso, porque outras pós-graduações, não sei, tem outros problemas, e gente que dá aula para pouco, eu não sei. Sendo que a física, em particular, faz seu dever de casa muito bem, obrigado, dando aula na área 2, com turmas de dezenas de alunos em cada sala, nós atendemos a milhares de alunos ali na área 2, e, de alguma maneira, chega essa bomba interna, é fogo amigo. Então, a gente tem o fogo, e tem esse problema, você falou todo sobre as dificuldades que vem de fora, e, de repente, vem um fogo amigo aí de dentro da universidade.
foi convocada uma reunião semana passada com os coordenadores de graduação, de chefias de centro, chefias de departamento. Os coordenadores de pós-graduação não foram chamados. Então, fica tudo muito, muito estranho, assim. A pergunta que fica é o que a UFPE quer ser quando crescer exatamente, assim, quando crescer ainda mais? Nós queremos? Nós queremos? Universidade tem pesquisa ou não? Você entende? Eu queria escutar seu comentário a esse respeito. Nessa minuta aí. Posso falar, professor Lúcio? Claro, sempre. Não, Mauro, obrigada. Assim, eu acho que esse desabafo ele é importante, né? A gente compreende perfeitamente e, assim, não se preocupe que vem uma mudança aí, viu? Assim, a gente realmente está escutando bastante a comunidade e não vai ser dessa forma, não. Viu? Não posso dizer agora, mas a gente está amadurecendo realmente um modelo que não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar, pode confiar, viu? E ficar tranquilo, que eu tenho certeza que a solução que a gente desenhou, inclusive na nossa viagem lá, viu? Na nossa viagem foi importante por isso. Vai ser bom. É que eu não posso falar. Em plena sexta-feira, senão você ia sair daí direto para comemorar, mas eu não posso falar, não. Mas agora que vem coisa boa aí, viu? Notei um bocado de sorrisos por aqui, viu, Carol? Só um parêntese aí, porque tá uma luta em glória, viu, Carol? Deixa, oxe, já está resolvido. Eu não posso dizer, mas está resolvido. Ok, obrigado, viu? professora. Anderson, eu vou pedir que as perguntas sejam mais objetivas, por favor. Eu entendo a necessidade, mas Anderson sempre é objetivo, mas eu fico o pedido de qualquer maneira, ok, Anderson? Agora tem que abrir o microfone. De novo. Eu disse, tenho dito obrigado, porque eu abri e fechei tão rápido que você nem viu. Eita! Eu quero voltar ao ponto do FNDCT, que você começou com ele e terminou com ele. Dia 30 de março está marcada a primeira reunião do FNDCT para discutir justamente a divisão dos recursos com as propostas que já tem, etc. E você tocou no ponto que lá é maioria. Então, o que tem acontecido nos últimos... Eu estou naquele CD representando a SBPC. E é inglório lá também, porque aquela maioria... Quem decide é o DED. Estava tudo arrumado, tudo dividido. O Evaldo Vilela chegou lá em 2020, mostrou tudinho direitinho para 21, dividiu tudo certinho. E aí chegou e tirou. Aquele dinheiro que vai para o reembolsável, eles não gastam aquilo, metade dos 7 vai para aquilo, eles não gastam nem metade da metade, porque o juro é alto e as empresas não pegam. E aquele dinheiro volta. E está voltando, é uma legalidade, é uma jogada. Então, a gente espera que esse ano isso não aconteça, não é porque eles querem, não é porque é ano de eleição. Então, acho que eles vão deixar rolar, porque nada que se faça acordo, eles cumprem. Acordo ou votação. Na votação a gente perde. Então, realmente é complexo. Aquela sugestão dos 3 entrarem lá no FNDCT. No Conselho Diretor. O Conselho Diretor, exatamente. Eu não sei qual seria o caminho já deve ter sido encaminhado, mas vai ter a próxima reunião, inclusive ela está aberta para ser presencial, eu irei presencialmente, e acho que esse é um ponto que pode ser colocado lá, e eu acho que, assim, a gente tem que barganhar sempre, né? Pedir os 3, mas dos 3, eu vejo que o CONFAP deveria ter uma prioridade, posso estar enganado, você me corrija, o CONFAP deveria ter uma prioridade, porque é bem mais representativo de tudo que tem, e é quem está, de fato, começando a colocar dinheiro. Então, talvez uma briga boa fosse pedir os 3 para o CONFAP entrar. E eu acho que esse é o ano de tentar fazer isso. Mas, de fato, o FNDCT ele é crucial e vamos ver o que acontece aí nos próximos meses. Exato, Anderson. A luta, na verdade, devia entrar uns 7 para poder fazer contrapartida, né? Mas 3 já ajuda, pelo menos coloca o debate, né? Mas eles são maioria, qualquer decisão já tem a maioria. Ok, obrigado, Anderson. Fernando, por favor. Tarísio. Obrigado, Lúcio.
Carol, obrigado pelo seminário, foi bastante esclarecedor, né, em alguns pontos. Já estamos aí com a hora meio adiantada, eu não vou demorar. Só para lhe dizer que aquele valor que você pôs em interrogações, ele é basicamente o mesmo do ano seguinte, tá certo? E, de fato, é pouco, porém, uma coisa que eu não entendo e que dificulta muito é vir 100% desse recurso em custeio. Né? A gente não pode comprar um equipamento de R$100. Então, apesar de não ser muito recurso, eu tive que sambar bastante para executar completamente nos 2 anos. Né? Fazer chamada interna e tal. Você poderia dizer alguma coisa sobre isso? Por que vem tudo custeio? Se há uma perspectiva de mudança? E obrigado. Obrigada, Fernando. É o que a gente passa também em relação ao PROAP. Por sinal, eu acabei de receber uma mensagem aqui da equipe que o PROAP chegou. Então, sexta-feira aí de ouro, viu, minha gente? 3,5 milhões na conta. Vamos lá. Vê só, Fernando, eu tenho a impressão que é pela rubrica disponibilizada a própria CAP, sabe? Ela já vem, como se diz, né? Já vem com CNPJ, assim, a rubrica fechada mesmo, a gente não tem como mudar isso, e é custeio. Isso aí atrapalha muito, porque às vezes a gente pode investir em manutenção de equipamento, mas, por exemplo, comprar um equipamento novo, né, os equipamentos, principalmente de ciência básica, eles ficam obsoletos com muita facilidade, e às vezes nem depende de software, tem que mudar mesmo o equipamento, e é muita trava. Então, realmente, não sei se a gente consegue, se é no nível de discussão que a gente consegue mudar essa rubrica, sabe? Mas ela já vem toda amarrada. Aí tem que recorrer, aí justamente é o dinheiro da FINEP, que é a infraestrutura. E a FINEP prevê novos equipamentos e manutenção também, editais de manutenção, né? Aí é por isso que a gente fica amarrado. Acho que eu tenho pouco espaço, acho que perto de nenhum espaço de manobra. Tá ok, obrigado, professora Carol. Eu acho que, dado o adiantado da hora, a gente pode encerrar por aqui. Eu pediria mais uma rodada de aplausos para a professora Carol. Agradeço em nome da pós-graduação pela sua presença. Obrigada, gente. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Um grande abraço, viu? Bom final de semana. Valeu, Carol. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada, Carol. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado, Carol. Final de semana Bom final de semana. Tchau.